14. Êxodo 14, versos 21 e 22. O texto diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite tão especial em que vimos com os nossos próprios olhos irmãos e irmãs levantando a mão e dando testemunho de que o Senhor responde às orações. Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és Deus presente. Fala agora aos nossos corações pela obra do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não assisti nenhum capítulo. Infelizmente, porque eu só escuto coisas boas, não é? E até o milagre do extintor de incêndio no meio do cenário, né? Mas eu não assisti nenhum capítulo desta novela. Não sei se já acabou, se não acabou. Acabou ou não? Acabou? Então acabou. Agora que eu estou triste mesmo. Vou ter que esperar a reprise um dia. A última novela que eu assisti foi Roque Santeiro. Primeira versão. Estou certo ou estou errado? Nunca mais. Nunca mais. É verdade. Infelizmente. Gostaria. Agora... O seminário, o pastorado faz isso com a gente, né? Infelizmente nós perdemos essas maravilhas aí. Dizem que foi muito bom, mas dizem que eu vi na internet que o grande impacto foi, lá, pus lá a foto, né? A abertura do mar. Eu fiquei fiquei me perguntando por que as pessoas gostaram tanto desse momento, porque sem dúvida é o ápice do ministério de Moisés. Todas as vezes que nós pensamos no ministério de Moisés, nós pensamos nesse grande desafio que era conduzir o povo na Pessá, na passagem, na Páscoa, a saída da escravidão para a libertação, a saída de um estado terrível de vida para um novo momento na terra que mana leite e mel. Então, Deus abriu as águas. E isso trouxe um impacto para toda a humanidade. Não tem como você não se deparar na internet, em jornais, em revistas, via de regra, pessoas discutindo a abertura do Mar Vermelho. Se aconteceu, se não aconteceu, se foi mito, se foi sonho. Imagine 2 milhões de pessoas passando ali, né? Não pode ter sido sonho. O exército do faraó do Egito ser consumido naquele momento também não pode ter sido sonho, isso é um fato histórico. A arqueologia já encontrou muitos resquícios desse momento no fundo desse mar, e isso está mais do que comprovado, como toda a Bíblia, como sempre. A gente diz na teologia o seguinte: cada vez que um arqueólogo cava um buraco em Israel, a gente enterra um ateu lá. Porque é impressionante, né? A comprovação dos fatos bíblicos. Não tem como pegar e duvidar daquilo que historicamente aconteceu. Agora vamos pensar, como está ali no nosso data show, o que aconteceu ali naquele momento. O Egito veio para destruir Israel. Nós tínhamos um momento em que 2 nações estavam enfrentando-se. E temos um líder levantado por Deus, uma pessoa que não se sentia capaz. Lembre da história de Moisés, ele não se sentia capaz, ele era uma pessoa que procurava outra pessoa para ajudá-lo, e quem sabe até passar o bastão no começo do seu chamado, mas o Senhor disse: Moisés, eu sou com você, eu vou com você, eu vou capacitar você, e você vai experimentar grandes coisas que eu vou fazer na sua vida, e através de você. E nós sabemos o que aconteceu na história. Agora, é interessante porque a abertura do Mar Vermelho é um momento na história do milagre. Mas quando nós pensamos nesse momento da história do milagre, da abertura desse mar, nós começamos a pensar se esse momento foi único. E Josué, capítulo 3, verso 15, vai mostrar para nós que não foi.
Porque num segundo momento da história, abre aí para você ver, Josué capítulo 3, verso 15, o texto vai nos contar que Josué, depois da morte de Moisés, está guiando o povo. E o Senhor diz a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou fazer prodígios através da sua vida, você vai ser guiado por mim, eu vou conduzir você, você vai conduzir o povo. Agora, Egito tinha ficado para trás, o exército de Faraó tinha sido todo aniquilado na passagem do mar, mas agora era um momento em que a nação tinha um grande desafio. A nação iria conquistar a sua terra, a sua independência financeira, ia ter um seu espaço geográfico no mundo, e Josué é levantado. Vocês sabem muito bem na história de Josué, que ele foi um dos poucos que não cedeu à pressão visível do inimigo muito mais poderoso que Israel. Josué e Calebe foram os únicos dos 12 espias que voltaram, e eu gosto muito da expressão de Calebe, porque Calebe, quando volta, o povo está murmurando, né, com o relato dos outros 10 espias, dizendo: o povo que nós vamos entrar na terra para tomar é muito maior do que nós somos pequenininhos perto desse povo, é tudo gente alta, forte e poderosa, o exército deles é muito mais poderoso que o nosso. E aí entra Calebe e diz: eia! Eu gosto dessa expressão, né? Eia! E o povo para, e ele começa a falar sobre o poder de Deus, e Josué caminha da mesma forma, e o Senhor escolhe Josué, e olha o que diz aqui, Josué 3:15, a partir do verso 14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o rio Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca, os sacerdotes, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Espetacular esse momento. O povo que nasceu na caminhada do deserto, que não tinha experimentado o milagre de ver as águas sendo cortadas no Mar Vermelho, muitos haviam nascido nesse espaço de tempo, agora contemplavam a beleza de um rio na enchente, sendo aberto. O Senhor não trabalha assim pouco, não. Quando Ele quer manifestar poder, Ele pega o momento mais complicado mesmo, né? Não foi no momento em que o Jordão está sequinho, assim, com pouquinha pedra, não. O negócio dele é, se é para mostrar poder, vocês vão ver, né? E Ele pega aquele rio ali e abre, e Josué passa, porque Ele disse para Moisés: eu sou contigo. Ele disse para Josué: eu sou com você. Pode ir, que eu estarei contigo. E nesse momento Ele abre as águas, e o povo passa. A mesma experiência, numa perspectiva diferente. Quando nós olhamos para a vida de Josué, assim como olhamos para a vida de Moisés, o que é que nós encontramos? Homens que sabiam da sua fragilidade, pessoas comuns, que enfrentavam altos e baixos, que tinham sérias dúvidas ao longo da sua caminhada se estavam no lugar certo na hora certa, que passavam por grandes temores, mas que tinham vida de intimidade com Deus, vida de oração, vida de comunhão com o povo. E olha, Moisés andar com aquele povo não era fácil, porque aquele povo murmurava. Não sei se a novela abordou isso, mas se não abordou, tinha que ter abordado bem, porque olha, até pegar pedra para matar Moisés, já fizeram várias vezes, Moisés sofreu, não foi fácil não, né? Com Josué não foi diferente, muitas vezes Josué enfrentou duros momentos na sua jornada, e aí nós pensamos, dois momentos distintos, é verdade, mas a palavra de Deus não para. Por quê? Porque Deus continua abrindo as águas. Em Êxodo 14, em Josué 3, vamos para 2 Reis, capítulo 2, verso 14. 2 Reis, capítulo 2, o verso 14. Diz o texto que Elias está prestes a deixar o seu ministério e ele tem um assessor chamado Eliseu.
E ele diz para Eliseu: Eliseu, você vai assumir o ministério profético, que era sério. E Eliseu diz assim: mas como é que vai ser isso, né? É complicado. E Elias fala: estou perto de ir embora. E Eliseu diz: então eu quero estar com você a hora que você for embora. E eu quero te fazer um pedido. E aí Elias é separado de Eliseu no momento que eles estão andando por cavalos e uma carruagem de fogo, separa os dois, vem um redemoinho e Elias sobe. E nesse momento ali se dá um diálogo muito interessante, porque Eliseu pede a Elias: eu quero a porção dobrada do seu ministério. É isso que significa ali aquela palavra do teu espírito, é do seu ministério profético. E de fato, depois, quando nós fazemos as contas, Eliseu manifestou 2 vezes todos os milagres que Elias tinha feito. Esse é o comentário de vários comentaristas, dentre eles um mais perto de nós aqui, que são notas de rodapé, tanto da Bíblia Shed quanto da Bíblia MacArthur, que chama a nossa atenção para isso. E aí, diz o texto, que logo depois desse evento, Eliseu está caminhando, e ele chega onde? No Rio Jordão. E ali, com a capa de Elias na mão, ao chegar ali no Rio Jordão, diz o texto, no verso 13, para começar no 13 que é melhor, diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. E diz o verso 14 de 2 Reis 2, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Elias passou. E Elias passou. E é interessante porque ele atravessa o Jordão e o Senhor coloca Elias de volta no lugar geográfico de onde Moisés havia terminado seu ministério. É impressionante os detalhes de Deus. 3 momentos diferentes. Eliseu aqui está no momento de teste vocacional. Eliseu está apreensivo com o seu ministério. Ele sabe a seriedade do seu ministério. Ele sabe que quem entra no ministério, como diz a música, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Não é? Pois quem no arado põe a mão, trabalho, certo e perto tem serviço e profissão. Então, a palavra era muito séria, e Eliseu experimenta isso. Quando eu separei esses 3 textos, meus irmãos, eu fiquei pensando como eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Quer ver? Deus abre as águas. Em Êxodo 14, 21, quem está na liderança é Moisés, e o momento é de crise internacional. É uma nação, Egito, contra outra nação, Israel. O momento é sério, são 2 nações. Quando o Senhor abre as águas em Josué capítulo 3, verso 15, Josué está liderando o povo, mas o momento é de crise nacional. Já não existe um outro povo que está criando dor de cabeça para o líder chamado Josué. O problema de Josué era ter autenticidade na sua liderança junto ao povo que ia com ele, como nação, porque a nação teria desafios. E o Senhor diz assim: eu vou com você. E ele abre o Rio Jordão. Quando nós olhamos para 2 Reis, capítulo 2, verso 14, vamos encontrar Eliseu. E o momento é de crise pessoal. O momento é de crise pessoal. Então perceba, são 3 pessoas que entendiam as suas limitações em 3 momentos diferentes. Uma crise internacional, o Senhor abre as águas. Uma crise nacional, o Senhor abre as águas. Uma crise pessoal, o Senhor abre as águas. Abre as águas. O Senhor não muda. Os tempos mudam. As pessoas com que ele se relaciona mudam. A formação pessoal de Moisés era diferente de Josué, que era diferente de Eliseu. Quando nós olhamos para esses 3 homens, as 3 histórias são completamente diferentes, 3 momentos diferentes, 3 desafios diferentes, mas o mesmo Senhor. O mesmo Deus que abre as águas, seja do mar, seja do rio, e diz: pode passar. Passa pé enxuto, que eu estou dirigindo a sua vida pessoal, Eliseu. Estou dirigindo a vida dessa nação, Josué.
estou dirigindo a vida do meu povo no meio das crises internacionais, Moisés. Eu estou no controle. Se é para abrir água, para liderar uma nação contra outra, eu vou fazê-lo. Se é para dar fortalecimento a uma nação, meu povo, eu vou fazê-lo. Se é para responder o questionamento de um homem só, eu vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo. E é interessante que o modus operandi, né, dos três é completamente diferente. Porque Deus não quer uma mágica, um ato mágico, como se pegasse um bordão, batesse na água, ela iria abrir. Não. Um chega com a arca, encosta o pé, o rio abre. Outro chega com o manto e deixa cair, ele abre. O Senhor age de maneiras diferentes, mas manifestando o seu poder. Por isso, quando nós olhamos para essa novela aí, esse momento, nós estamos aqui nessa noite para afirmar e reafirmar a nossa fé com gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem aberto águas. Deus tem aberto caminhos. E muitas vezes, não importa se você está enfrentando um problema pessoal, se você está preocupado com a nossa nação, ou se você está preocupado com uma crise internacional. Nós vemos o terrorismo nas televisões por aí, meu Deus, o mundo, crise internacional. Olhamos para os discursos dos economistas no Brasil, Senhor, o Brasil. Olhamos para o extrato da nossa conta bancária, Senhor. Estamos nessa caminhada. Então enfrentamos, assim como Eliseu, crises pessoais. Enfrentamos, assim como Josué, crises nacionais. E enfrentamos, assim como Moisés, o espectro da análise das crises internacionais. Mas uma coisa, eu queria que você lesse ali comigo. Deus, vamos lá? Deus continua com poder para abrir o caminho e trazer salvação. Não duvide. Amém? Não duvide. Porque não vai faltar informantes chegando para você, abafados assim, preocupados e dizendo, olha o exército de Faraó está chegando, olha o Egito, olha o povo, olha, não tem para onde correr. Calma. Não vai faltar gente chegando para você e dizendo assim, Moisés morreu, agora é contigo. Ai, Jesus. Eu me lembro de um colega que recebeu o telefonema um dia de madrugada, de uma pessoa, pastor, tem um demônio aqui na casa do vizinho. Ai, pastor, meu Deus, é longe demais, 3 da manhã. Ai, pastor. E o pastor disse, espera aí, eu não te ensino que você tem poder pelo nome de Jesus. E ensina, então vai lá, que eu vou estar orando aqui por você. Expulsa esse demônio. Ai, pastor. Né? E a tese do pastor é a mesma de Moisés, né? Já é contigo, Josué, porque Moisés não pode agora. E esse pastor me contou que minutos depois, ele em oração toca o telefone, ele atende, e é a irmã lá, ai, pastor do céu, o demônio foi embora. E ele agradeceu 2 vezes a Deus, né? Obrigado, Senhor, né? Pelo poder que o Senhor manifesta, a sua graça, né? Então, é maravilhoso nós percebemos que, mesmo na crise nacional, com toda a pressão, o povo de Deus tem que ter uma certeza no seu coração. Nós não estamos a serviço e não somos conduzidos por homens. Deus é quem nos conduz no nosso caminho. Ele é quem nos governa. Ele é o Senhor da nossa história. E por isso nós damos ações de graças. Por isso que essa igreja está cheia hoje, numa plena quinta-feira. Porque Deus tem recebido e vai receber muito, muito mais louvor dos nossos lábios, porque Ele é Deus presente. Ele responde às nossas orações, e quando nós damos lá uma de Eliseu, e Senhor, Elias era mais poderoso do que eu, e agora, Senhor? Ele, peraí, vem cá. Abre o mar, abre o rio. Vai, Eliseu. Imagina Eliseu atravessando aquele rio. A alegria no coração de Eliseu. O júbilo no coração dele. Ele sabia historicamente que Deus tinha feito isso com Moisés, sabia que tinha feito com Josué, e agora ele estava experimentando. Eu quero ir para Mateus capítulo 28, verso 20, para a gente encerrar. Porque esse texto de Mateus 28, 20, precisa ser lembrado todos os dias, com ações de graça. Mateus capítulo 28, versículo 20. O Senhor Jesus tem uma palavra para nós, é a palavra de Jesus. Ele diz que nós deveríamos batizar as pessoas, fazer discípulos de todas as nações, e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deveríamos, Mateus 28, 20, ensinar a guardar
todas as coisas que ele ordenou. Mas aí ele diz uma palavra que tem sido muito esquecida por muitos e precisa ser resgatada para o louvor da glória de Deus, porque foi pago um alto preço para que essa frase estivesse aqui. Ele diz: e eis que estou convosco, o quê? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E mesmo que você não conheça a pessoa do seu lado, que você seja a pessoa mais tímida do mundo, e que você nunca viu isso acontecer na igreja presbiteriana, eu digo para você, vira para a pessoa do lado e diz: Deus está convosco. Eles duvidaram que eu ia fazer isso. Não é? É um dia de ação de graças. Deus tem aberto mares, rios, circunstâncias. Deus tem criado portas onde não existia. Deus abre portas, Deus conduz o seu povo. E nós estamos aqui para dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque quem coloca o pão na nossa mesa é o Senhor, quem nos protege é o Senhor, quem nos guarda é Deus, Ele nos cura. Louvado seja Deus, Ele é Deus presente, Emanuel. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para nos resgatar, porque as nossas boas obras não poderiam abrir nada, porta alguma, rio algum, mar algum. As nossas boas obras não nos salvam, mas a palavra do Senhor diz que com graça Jesus Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Vida em abundância aqui, vida eterna lá. E o Senhor Jesus, quando revela a João o Apocalipse e inspira João nas cartas, João escreve assim: não temam, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu estou lendo um livro fantástico, infelizmente não tem ele em português ainda, mas é um livro do Randy Pope, em que ele faz uma pergunta e começa a responder essa pergunta. Eu estou na página já 130 do livro, comecei anteontem o livro, e ele ainda não terminou a resposta dele. E ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí ele começa a perguntar: e a igreja tem vivido isso? É uma boa pergunta, né? O inimigo tem medo da igreja? Aí ele começa. Até agora são 130 páginas de pergunta, né? Perguntando, pá. Cada pergunta dele eu me assusto. Senhor amado. Porque Deus nos constituiu de fato seu povo. Nós somos o Israel de Deus, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus. Paulo diz isso em Romanos: nós somos o Israel de Deus. Moisés era tipo de Cristo. Josué nos apontava para Cristo. Eliseu nos apontava para Cristo. Nós estamos olhando agora para a plenitude dos tempos da revelação de Cristo Jesus. Portanto, Ele está diante de nós. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Portanto, se formos escrever uma novela sobre nossa vida, que muitos capítulos sejam o seu testemunho de quando Deus abriu as águas, para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Queria te convidar a orar em gratidão aí, Deus, em profunda gratidão, em sincera gratidão, porque Jesus Cristo te resgatou das trevas de uma vida que não tinha Deus, para uma vida que serve ao Senhor. Como é triste a cegueira espiritual, como é triste a pessoa andar nas trevas, no engano, mas Deus te resgatou, porque Jesus morreu na cruz para te dar vida, para te ensinar o caminho da verdade. Como Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade do Evangelho diz que Cristo está com você, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Quando você chegar nos momentos de dúvida como Eliseu, quando as dúvidas forem grandes, nacionais como Josué, ou até internacionais como Moisés, o Deus que abriu as águas em cada um dessas histórias diferentes, em momentos diferentes, é o mesmo que diz para você nessa noite: eu estou contigo, não temas que eu te ajudo. Louve a Deus aí em oração, agradeça ao Senhor.
foi pago um alto preço na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a liberdade de orar e experimentar o poder de Deus nas nossas vidas, para a glória do Senhor, pela graça de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor lavou o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos perdoa todos os dias. Quando erramos, o Senhor nos chama a uma novidade. O Senhor limpa, transforma e diz: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, vamos embora. E você vai andando, experimentando. Como é bom, Senhor, ter essa experiência contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá poder através da presença do Teu Santo Espírito, do Teu Santo Espírito que habita em nós. Nós experimentamos, ó Deus, o poder da oração, da intercessão, da comunhão, o poder, ó Deus, de ver circunstâncias sendo transformadas quando pedimos, clamamos e o Senhor age de maneira espetacular. Obrigado, Senhor. O Senhor é Deus presente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a comunhão. Vivemos aqui, no meio do Teu povo, irmãos e irmãs amados. Obrigado, Senhor, porque nós somos aceitos, apesar de sermos tão defeituosos, somos aceitos por outras pessoas que nos abraçam e nos amam e oram por nós, e nós por eles. E também o Senhor nos coloca no coração a aceitação pelo diferente. Obrigado, Senhor. É muito bom, Senhor, viver numa comunidade assim. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de realizarmos a missão que o Senhor nos chamou e sermos úteis nesse mundo, muito mais do que a utilidade egocêntrica proposta por aí. Obrigado porque o Senhor coloca em nós altruísmo, generosidade, sabedoria e instrução para que mutuamente sejamos conduzidos pela Tua graça, aconselhando-nos, instruindo-nos e intercedendo uns pelos outros, nesse processo maravilhoso que só o Senhor faz em nós. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Traz paz, traz alegria, traz júbilo, traz o Teu sustento. Traga, Senhor, o cuidado manifestado através da Tua graça em cada lar aqui, para que as pessoas ao redor possam perguntar: por que nós estamos experimentando tanta alegria e tantas bênçãos num momento tão difícil, e nós possamos glorificar o Teu nome e dizer: porque o Senhor está ao nosso lado e está acessível a todos aqueles que, pelo toque especial e gracioso do Santo Espírito, são convidados a andar com Ele. Faz de nós mensageiros desta paz, pois oramos agradecidos, cheio de ações de graças nos nossos lábios e corações, em nome de Jesus Cristo.